Neemias capítulo 1, a gente vai ler que na época de Neemias, os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos. E a cidade não tinha mais nada, a não ser um monte de pedra sobre pedra. A igreja da época, que era o templo, estava fechada, o povo afastado. Não tinham pessoas firmes para testemunhar a respeito do Deus vivo, e a opressão que eles viviam estava por todos os lados, ao redor deles, era terrível. A grandeza da destruição era imensa, e a coisa estava tão difícil que até aqueles que queriam reconstruir não conseguiam, por causa da opressão maligna, por causa da opressão do inimigo. Não podiam ao menos nem sonhar. Essa era a situação que Neemias estava vivendo naquela época. E quantos hoje em dia estão vivendo a mesma opressão, vendo suas vidas amarradas? E quando eu digo a vida, estou falando da vida física, da vida espiritual, da vida emocional, conjugal, sabe, todo dia a mesmice, nada vai para frente, nada acontece de novo, uma opressão, né, a preocupação pelo amanhã, as incertezas. E o que foi que Deus fez? E o que foi que Deus fez na época de Neemias? O que Deus fez? Deus enviou um exército de homens fortes e valentes? Não. Deus levantou políticos capazes? Também não. Deus abriu a janela dos céus e mandou fogo contra os inimigos? Também não. O que Deus fez? Deus levantou um homem. Deus levantou uma pessoa, e essa pessoa era Neemias. E quem era Neemias? Alguém com uma intelectualidade acima dos demais? Negativo. Quem era Neemias? Alguém dotado de inúmeros dons e talentos? Zero. Quem era Neemias? O influencer famoso de rede social? Desconhecido. Quem era Neemias? Um homem financeiramente rico, capaz de comprar o que quisesse? Negativo. Neemias nada mais era do que um homem simples, que trabalhava como copeiro de um rei, e foi ele que Deus escolheu. Porque quando Deus quer de fato glorificar o nome dele, Ele vai escolher aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. Quando Deus realmente quer exaltar o nome dele, Ele vai pegar aquele que é desvalido e vai levantar do monturo. É assim que Deus trabalha. Então Deus levantou Neemias, uma pessoa comum, um copeiro do reino, que estava no meio de pessoas ímpias, estava no meio de pessoas cheias de maldade, invejas, mas Neemias, apesar de estar no meio daquele povo cheio de inveja, cheio de maldade, cheio de malícia, Neemias não se contaminou. Neemias, ele guardou o coração. E sabe que essa frase, guardar o coração, eu carrego, ela é uma frase bíblica, obviamente, eu carrego com ela há 28 anos, me lembro como se fosse hoje, e dou honra àquele pastor que me ensinou isso, um pastor de 16 anos, menino, e me lembro como se fosse hoje, e sinceramente foi a única coisa que ele me ensinou, mas eu o honro até hoje, porque aquela única frase, um dia ele chegou para mim e disse: William, eu vou te ensinar uma única coisa, de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração.
E se tem algo que tem me sustentado na presença de Deus e tem me mantido firme dentro da igreja, é porque eu tenho guardado o meu coração. Neemias guardou o coração. Estava no meio de pessoas ímpias, estava no meio de pessoas invejosas, pessoas más, pessoas ruins, mas ele guardou o coração. E quando ele ouviu que Jerusalém estava toda destruída, os muros estavam queimados, aquela destruição toda, aquela informação que veio para ele, aquilo foi como um peso, um fardo na alma dele, e ao invés, dele desanimar, dele abandonar tudo, ele vai tomar a primeira atitude, o primeiro passo, quando a gente quer reconstruir ou reerguer a nossa vida, ou torná-la mais alta ainda, porque existe aqueles que tiveram uma vida boa e hoje está destruída, Deus vai reerguer. Existem aqueles que estão com a vida boa e Deus vai fazer ficar mais alto ainda. O primeiro passo que Neemias toma, eu chamo de o poder da oração. Você pode repetir isso comigo? O poder da oração e do jejum. Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias diz assim: quando ouvi essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí ele faz a oração dele. Neemias entendeu que ele não tinha o que fazer. Como que ele poderia resolver aquela situação? Estava além de suas capacidades. Ele era um simples copeiro, mas ele tinha dentro de si uma certeza, uma convicção de que se ele dependesse de Deus, Deus faria a mudança que ele precisava. E aonde está a minha dependência de Deus? É o meu joelho no chão, é o meu jejum e as minhas orações. E foi que Neemias começou a fazer. Ele começou a orar, ele começou a jejuar, e por um bom tempo ele orou, jejuou e buscou na palavra de Deus, e foi estudar a palavra de Deus, e foi buscar a face de Deus, até o dia em que Deus abriu uma porta de uma grande oportunidade para ele. E quando Deus abriu essa oportunidade para ele, eu quero ler para você no capítulo 2 agora, no versículo 12, a Bíblia vai dizer assim, Neemias vai dizer assim: eu parti de noite, eu e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração, para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal nenhum, senão o que eu montava. Eu chamo isso, diga comigo, fé inabalável. Tudo que ele olhava ao redor era destruição, mas dentro dele havia um propósito, havia uma fé. Ele não tinha condições, ele não tinha um exército, ele não tinha animais, ele não tinha recursos, mas ele tinha uma fé inabalável. E o que é a fé inabalável? Eu olho a situação, eu vejo que nada está a meu favor, mas no entanto, eu não cruzo o braço, eu vou fazer alguma coisa. Amém? Ouço amém? Nessa fé inabalável, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar de Deus para outras pessoas. Mas ele está com a vida ruim, a coisa não está boa para o lado dele, não importa. Quando que nós manifestamos uma fé inabalável? Quando tudo está contrário para nós, mas ainda assim, a gente vai a uma pessoa e diz para ela: olha, o Deus que eu sirvo vai mudar a sua vida. Isso é uma fé a mesma fé que Jesus apresentou na cruz do Calvário. Ele estava morrendo, todo arrebentado, todo machucado, todo humilhado, e no entanto, ele olha para um ladrão do lado dele e diz: hoje você vai estar no paraíso comigo. A isso damos o nome de uma fé
inabalável, porque não importa o que aconteça, não importa a situação que eu esteja vivendo, não importa o quanto o inimigo se levantou contra mim, eu continuo crendo que o meu Deus vai trazer vitória. No versículo 17 do capítulo 2 ele fala: então eu lhe disse, bem vede vós a aflição em que estamos, Jerusalém está em ruínas e as portas foram queimadas pelo fogo. Venham, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais nessa situação humilhante. Eu também declarei, como a mão do meu Deus me foi favorável, e as palavras que o rei tinha me dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemo-nos, de maneira que deram início àquela grande obra. Deixa eu profetizar algo aqui na sua vida. Tem uma grande obra de Deus começando na sua vida hoje. Quem crê nisso, gente? Mas uma coisa que vai acontecer, uma coisa que acontece com todo mundo. Versículo 19: quando porém Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram a respeito disso, zombaram de nós. O que eles fizeram? O que o inimigo fez? Zombaram de nós, desprezaram-nos, e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Olha que interessante, esse Neemias, ele tem um tempo de oração, jejum, busca na palavra de Deus, busca o entendimento para entender aquela situação, ele manifesta uma fé inabalável. O que acontece? O inimigo se levanta, alguém para criticar, alguém para murmurar, alguém para semear contenda, alguém para tentar parar você, alguém para duvidar de você, alguém com uma palavra negativa para dizer que está tudo muito ruim, que você não vai conseguir, etc, etc, etc. Mas a fé inabalável tem que continuar. Diga assim, põe a mão no peito e diga assim: eu não posso parar. O que Neemias faz? Versículo 20: eu respondi: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nos seus servos, nós os seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vocês, o inimigo, não tem parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Fé o inimigo está ali, está oprimindo. A isso eu chamo de superar desafios e oposições. O inimigo sempre vai se opor contra você. Muralhas vão se levantar para tentar te superar, mas a gente tem que ter essa visão: superar todos os desafios e todas as oposições. O inimigo fala aquilo para ele, vocês zombam dele, desprezam ele. Por isso, meus irmãos, não fique chateado quando alguém te desprezar, não fique preocupado quando alguém não quiser mais falar com você. Lembre-se da resposta que Neemias deu para o inimigo, dizendo: o Deus do céu, é Ele, esse Deus, Ele vai me fazer vencer, é Ele que vai me prosperar, é Ele que vai me dar saúde, é Ele que vai me dar vitória, não é ninguém não. Então não estou nem aí quando viram as costas para mim, porque eu sei que Ele está olhando para mim. Aleluia. Supere os seus desafios, supere os seus desafios, supere as suas oposições, e não pense que vai ser de primeira. Não vai ser de primeira, porque no capítulo 4, no versículo 1 ou 2, vai ter mais oposição. Quando Sanbalá ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso, se indignou muito e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: olha como que o inimigo te enxerga. O que fazem esses fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra num só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Ei, o diabo duvida de você, e está assim de gente que duvida de você, que não acredita que você seja capaz. Mas não importa, não importa. Deus
confiou tanto e confia tanto em você, que Ele deu o próprio Filho para morrer por você. Ele investiu em você, Ele acreditou em você, Ele apostou em você. Mas você pensa que o inimigo vai desistir? Não, teve mais oposição. No versículo 7, vai dizer assim, mais oposições. Quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, agora aqui enrolou, as doditas ouviram que iam avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Em que momento o inimigo também ficou irado? Quando eles começaram a tampar as brechas. O quê? Cuidado com as brechas. Pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo. Parabéns. Mas isso aí não é brecha. Brecha é mágoa, ódio, semear contenda. Brecha é você permitir que o diabo te use para tirar a fé de alguém, para desanimar alguém. Isso são brechas, coisas que não se vê, mas o diabo fica torcendo para você fazer. Passa a mão na cabeça. É ou não é? Não, mas eu vou para a igreja. Isso não é brecha. Brecha é vir para a igreja e depois ficar criticando. Isso é brecha. Não, mas é minha opinião. O Deus da Bíblia vai dizer: sábio, deixe a tua sabedoria de lado e vai viver a palavra do Senhor. Cuidado com E por que o inimigo estava furioso? Porque Neemias e o povo estavam fechando as brechas. Ouçam amém? Amém? Uniram-se, versículo 8 eu estou, né? Uniram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Olha o inimigo, furioso. Mas a gente continua superando desafios e oposições, e aí vai entrar uma quarta questão. Repita assim comigo: liderar pelo Espírito. Liderar aonde? O que Neemias fez? Olha quantas oposições. Na altura do campeonato ele poderia jogar a toalha e dizer: estou cansado, não aguento mais, eu desisto. Mas sabe o que ele faz? Versículo 9. Quando ele ouve todas essas oposições, ele vai dizer: nós porém oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Olha o que é uma liderança pelo Espírito. Eles estavam liderando pelo Espírito, não pelas emoções, não pela dor, não pela decepção, não pelo cansaço, porque essas coisas vai fazer você perder. Ele liderou pelo Espírito. O inimigo veio, o inimigo trouxe um problema maior. O que ele fez? Ele dobrou a oração, ele passou a vigiar mais, e agora não era só de dia, era de dia e de noite o tempo todo. Ele passou a ter uma vida de oração constante, ele passou a viver em espírito da fé. Eu estou ouvindo um amém? Liderar pelo Espírito. No próximo capítulo, no capítulo 6, a coisa vai ficar pior, porque agora são as pessoas de dentro da casa dele, são as pessoas de dentro do templo, de dentro da igreja, que começam a querer derrubar a fé dele, que começam a querer sujar o coração dele, que começam a querer sujar os olhos dele. E nesse momento eu preciso continuar liderando pelo Espírito.
no versículo 11 do capítulo 6, nesse capítulo 6 é tão interessante, que o inimigo, olha só, o inimigo chega a levantar profetas para enganar Neemias. Olha que perigo. O inimigo, ele suborna, ele paga alguns homens para agirem como profetas, para enganar Neemias. Por isso a importância da gente ter um relacionamento firme com o Espírito Santo, exatamente para você não ser enganado pelos homens. Amém, igreja? Sabe o que Neemias vai dizer? Versículo 11 do capítulo 6. Eu, porém, disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo do Senhor para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Ele tinha sido subornado para me intimidar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse de que me difamar e desacreditar-me. Ele mais uma vez, ele reage e lidera aquela situação pelo Espírito, e não pela emoção, e não pela circunstância. Amém? Aí a pergunta fica: aonde Neemias achou tanta autoridade, e tanta coragem, e ânimo para tal obra, uma obra tão difícil? Será que ele aprendeu tudo isso em algum seminário? Lógico que não. Será que ele aprendeu isso tudo aqui com um rei? Menos ainda. Será que foi algum tipo de tratamento de regressão que fez ele voltar lá atrás para descobrir onde estavam os seus traumas? Menos ainda. Ele recebeu autoridade e ousadia. Foi de joelho, orando, jejuando, chorando e pedindo para conhecer o coração de Deus. Eu ouço, amém, Jesus? Ele não sabia o que fazer. A situação estava além da sua compreensão. Porém, ele sabia que precisava depender de Deus totalmente. Ele precisava depender da misericórdia de Deus. Igreja, nós temos que aprender com Neemias a nos levantar e levantar a nossa vida, seja qual for a situação, principalmente pagando o preço que tiver que ser pago, seja em oração, seja em jejum, seja meditação, seja na fé. Precisamos nos levantar como Neemias e levantar a nossa vida. Precisamos entender que nada e nem ninguém vai poder nos dar vitória a não ser esse Deus maravilhoso. Somente Ele. E reconhecer que esse Deus, Ele é majestoso, Ele é soberano e Ele pode todas as coisas. E o resultado de tudo isso, Neemias capítulo 6, versículo 15, vai dizer assim: assim acabou-se o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Ou seja, quando eu ajo pelo poder da oração, quando eu mantenho uma fé inabalável, quando eu supero os meus desafios e oposições, e quando eu lidero a situação pelo Espírito, só existe um resultado, e o resultado é a sua vida, em todos os sentidos, edificada para a glória de Deus. Eu ouço amém, Jesus? E não foi só isso não. E não é só isso não. O interessante é que depois, lá no capítulo 13, do versículo 7 em diante, Neemias vai ordenar que todo o lixo que estava dentro do templo, ele vai ordenar que arranque todo o lixo dentro do templo. Ele vai dizer: arranque tudo isso aí, vamos limpar o templo. E isso, meus irmãos, é a receita para o avivamento. A transformação que tanto queremos em nossas vidas e nas pessoas ao nosso redor acontece quando jogamos fora tudo que não presta do nosso coração. Todo pecado escondido,
todo pensamento impuro e as obras da carne que não foram transformadas pelo Espírito Santo. Neemias, ele ordenou que jogasse fora todo o lixo. Esse é o segredo de um avivamento, de um renovo, de uma reconstrução saudável. Arranque de dentro de você, arranque do seu coração todo tipo de mau pensamento. Tire de dentro de você todo tipo de desânimo. Remova de dentro do teu coração todo tipo de coisa carnal que ainda não foi transformada pelo Espírito Santo. Arranque imediatamente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer fazer morada aí dentro de você. E uma reedificação só existe quando o Espírito Santo entra e começa a obra dele. Que hoje, nessa manhã e nesse dia, nós possamos varrer do nosso coração toda a sujeira, para que Deus possa te abençoar, e não só isso, mas também te usar para abençoar outras pessoas. Aplauda o nome de Jesus. Amém? Para a gente finalizar, Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Amém, igreja? Talvez você chegou hoje aqui, prepare a ceia para mim. Talvez você chegou hoje aqui pensando: eu não posso, eu não consigo, sou tão pequeno, ninguém me vê. Olha aqui para mim. Deus conta com você. Deus pode e vai usar você. Mas limpe a casa, varra o seu coração, use o poder da oração, resista, haja pelo Espírito, porque uma grande obra está começando aqui hoje. Curve a sua cabeça, por favor. Espírito Santo, que essa ceia que nós vamos participar seja para a reconstrução da vida dessas pessoas. Que essa ceia que nós vamos participar, Senhor, seja para um renovo em todos os aspectos na vida dos teus filhos. Que cada uma dessas pessoas, Pai, possa desfrutar das tuas promessas. Existe uma nova história, existe uma reconstrução para o seu casamento, existe uma reconstrução para a sua saúde, existe uma reconstrução para a sua empresa, para o seu trabalho. A gente só precisa se colocar como Neemias, em oração, fé, resistência e, acima de tudo, um coração limpo, para que o Espírito Santo possa habitar. Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti esses elementos, que por meio do Teu sangue sejamos lavados e purificados em Cristo Jesus. Amém. Amém? Quem pode participar da ceia? Todos que desejam uma vida reta com Jesus Cristo. Pastor, mas eu estou aqui pela primeira vez, eu posso? Se você hoje estiver dizendo sim para Jesus, sim, você pode. Pastor, eu estou em dúvida. Então tire primeiro as suas dúvidas. Mas se você reconhece que Jesus Cristo é o teu Salvador, e você quer viver essa vida nova junto dele, e depender dele, e a partir de hoje começar a tirar todo o lixo do seu coração, então sim, você também pode. Porque se tem uma coisa que Cristo não vai negar, é a oportunidade de te salvar. Se Ele não nega, quem sou eu para julgar? Amém? Olha que Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim.